Deus, Ele projetou a nossa família para dar certo. Deus tem uma promessa de vitória para cada um de nós. Só que nós precisamos entender que somos nós que ativamos essa promessa que Deus fez. Deus, Ele libera a promessa e Ele libera a palavra profética. Mas o que vai determinar se essa promessa ela vai se cumprir ou não, não é a ação de Deus. Porque Deus, Ele está no controle e Ele sabe de todas as coisas. Mas é como eu e você nos portamos para que essa promessa se cumpra. A gente vive um conceito muito legal de que Deus vai agir ao nosso favor, que Deus vai fazer as coisas a nosso favor. Mas a gente precisa entender uma verdade. O céu, ele espera uma ação da terra para que ele possa dar uma reação. Então, quando a gente fala de que Deus tem uma promessa para a nossa casa, Deus tem uma promessa para a nossa família, a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus vai esperar uma ação, sabe, de um membro ou de alguém de dentro dessa família, para que ele possa reagir de acordo com aquilo que está estabelecido no coração dele, para que a promessa de Deus aconteça. Então, o que Deus espera de nós hoje para que isso de fato aconteça? Ele espera com que nós venhamos agir e nos posicionar de uma forma agradável à vontade dele, ao que ele quer. Esse é o primeiro ponto, a gente precisa entender isso e guardar isso no nosso coração. Deus vai esperar com que nós nos posicionemos de alguma forma para que aquilo que ele prometeu venha acontecer em nossa vida. E o mais importante, e aquilo que nós precisamos guardar com muita intensidade no nosso coração, é como nós vamos agir e como Deus vai exigir que nós venhamos tomar uma atitude para que o céu possa reagir de acordo com a promessa que Deus fez. É porque às vezes nós entramos aqui, essa é uma verdade, querido, que precisamos encarar. A gente vem aqui, sabe, e determinamos no nosso coração: eu vou lá porque eu vou para buscar a minha bênção, eu vou buscar a vitória para a minha família, eu vou buscar a bênção para a minha casa, eu vou buscar a bênção para os meus filhos, para o meu esposo, aqueles que vêm em família, né? Vamos todo mundo para buscar a bênção do Senhor para a nossa casa. Sim, isso é muito legal e é uma verdade que nós precisamos guardar no nosso coração. Mas precisamos entender sim, que uma ação para gerar uma reação no coração de Deus vai exigir algo de cada um de nós. E é por isso que a gente precisa entender que não é apenas entrar nesse lugar, levantar as nossas mãos, declarar que hoje o meu milagre vai chegar, eu também não vou duvidar. Não é só isso, queridos. As nossas ações precisam mostrar para Deus, de fato, que nós desejamos viver aquilo que Ele tem para a nossa casa e para a nossa família. É por isso que quando Deus faz a promessa para Abraão, no início dos versículos ali do capítulo de número 12, primeira coisa que Deus faz é dar uma ordem para Abraão de algo que iria lhe custar algo. Deus fala para Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação, tu serás uma bênção, e te serão benditas todas as famílias da terra. Mas Abraão, você precisa reagir. Sai da tua terra e da tua parentela. Eu não quero que seja aí, Abraão. A promessa que eu tenho para a sua vida é dessa forma, mas você precisa sair daí. E é esses posicionamentos que eu e você precisamos entender hoje, porque Deus, Ele vai sempre exigir de nós uma reação que não apenas envolve algumas áreas da nossa vida, mas que vai envolver todas as áreas da nossa vida. É esse conceito de evangelho que nós precisamos colocar no nosso coração. É um conceito de evangelho onde nós nos entregamos por inteiro para receber tudo aquilo que nós queremos de Deus. E entender isso com bastante veemência, querido, porque queremos tudo dele, mas não estamos dispostos a entregar tudo. Então, uma ação que vai gerar uma reação no coração de Deus é a ação onde eu me envolvo por inteiro, onde eu estou disposto a me entregar, a me doar, sabe, a fazer toda a vontade de Deus e cumprir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí a gente entra em alguns princípios que são cruciais. Fica tranquilo, tá? Que eu vou voltar lá no texto de Atos, a gente só está desenvolvendo. Então, entenda algo. Aquilo que a gente quer viver vai exigir algo de nós.
e precisamos entender quais são as chaves para que, de fato, as promessas que Deus tem, não só para nós, mas para toda a casa e nossa família, possa acontecer. E eu gosto muito de um texto que Paulo menciona, lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 1. Ele já chega mostrando qual é o segredo para vivermos, para aperfeiçoarmos a santidade. E o segredo para aperfeiçoarmos a santidade é o temor ao Senhor. E esse é o primeiro princípio em que eu e você precisamos nos encontrar para ver de fato as coisas que Deus tem para a nossa vida se cumprindo, querido. Abra comigo aí a sua Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos lá, Coríntios, vem. Gálatas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. E esse é um dos pilares, queridos, onde eu e você precisamos nos calçar nesse tempo. Porque temos vivido um contexto de família, a gente sabe que Deus tem promessa, e o grande problema do ser humano às vezes é o quê? A gente sabe que Deus tem, que Deus vai fazer, então a gente olha para Deus como aquele ser bonzinho que está disposto a dar tudo e fazer tudo por cada um de nós. Mas a gente esquece que existem princípios que precisam ser obedecidos e estabelecidos. E a Bíblia ela vai vir mostrando isso, sabe, com bastante frequência para cada um de nós, para que nós possamos discernir aquilo que Deus exige de nós, para que as promessas dele se cumpram, querido. E uma das coisas em que nós precisamos levar para dentro da nossa casa, desse tempo, é o quê? Uma disciplina espiritual acerca daquilo que Cristo estabelece como uma ordem para cada um de nós. Precisamos nutrir, querido, a vida de Deus que está em nós e que flui dentro da nossa casa. Precisamos viver esse conceito de uma disciplina, onde as coisas têm um padrão, as coisas precisam ser respeitadas e serem estabelecidas para que o que Deus prometeu venha se cumprir. O problema é que às vezes nós temos a dificuldade de entender isso, sabe? E vivemos num conceito vago e vazio do Evangelho, onde a gente só procura ler os textos onde vai nos favorecer, onde vai mostrar que Deus vai me beneficiar, onde Deus vai mostrar que eu tenho direito, em que Ele vai me dar, vai fazer por mim. Mas a gente precisa de fato discernir todas essas coisas que vai nos mostrar ao momento onde Deus exige de nós. E às vezes a gente quer tudo, a gente quer viver as coisas de Deus aqui na terra da forma mais plena possível, mas não estamos dispostos a nos entregarmos da forma mais plena possível. É por isso que Jesus veio logo para quebrar esse paradigma. Jesus olha assim e fala: aquele que quiser vir após mim ou dar continuidade a tudo isso que eu fiz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Jesus está mostrando, para estabelecer o reino que eu vim estabelecer aqui na terra, a primeira coisa que você vai ter que fazer, viver debaixo de uma vida de obediência. E é isso, querido. O que a vida de disciplina espiritual vem para trazer para cada um de nós? Ela vai fazer nós nos esforçarmos de uma forma em que nós podemos, para recebermos o poder de Deus, para exercermos aquilo que nós não temos a capacidade para fazer. É essa verdade que eu e você precisamos entender hoje, para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. A gente quer ver as coisas acontecendo, sabe? Deus fazendo, Deus movimentando, mas esquecemos que precisamos nos calçar e entendermos que princípios precisam ser respeitados e obedecidos para que Deus faça, para que a vontade de Deus se cumpra e aquilo que nasceu no coração dele se estabeleça em nossa vida. Precisamos entender, querido,
O fogo arderá continuamente no altar, mas Deus vai exigir de nós uma disciplina, um compromisso. O fogo arderá continuamente no altar, mas o sacerdote precisava colocar a lenha lá. E é essa a verdade, sabe? Deus quer fazer coisas pela nossa casa e pela nossa família. O coração de Deus queima para nos abençoar. O coração de Deus queima, sabe, para que a nossa família seja bem-sucedida, abençoada. Mas a gente precisa entender, cara, vai depender mais de nós. E o grande problema de hoje, sabe o que é? A gente falha e começa a demonizar as coisas. As nossas ações são totalmente contrárias àquilo que Deus tem, daquilo que Deus estabelece. E aí, quando começa tudo a desmoronar ao nosso redor, a gente já começa a olhar e falar: ai meu Deus, o inimigo está furioso. O inimigo está tentando destruir. Pastor, tu não sabe como é que Deus, parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que o inimigo, sabe, preparou o exército dele todinha contra a minha casa. E às vezes eu fico imaginando Deus olhando do céu assim, pensando: tu não sabe de nada, seu inocente. Porque muitas das vezes, queridos, é uma verdade. Os resultados negativos que estão acontecendo na nossa vida, na nossa casa, o diabo nem tem culpa. Sabe o que o diabo se aproveita? É do nosso desvio de caráter, é da nossa falta de disciplina. É disso que ele se aproveita. Nós queremos fazer tudo errado e fazer com que Deus faça as coisas darem certo. Não tem como, querido. Não tem como você chegar aqui, sabe, olhar o textuar. Não, porque Deus prometeu: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quando a gente olha para esse texto assim, né, é muito legal, porque a gente vê Josué lá se posicionando. Se vocês quiserem, vocês adoram quem vocês quiserem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, querido, a gente olha, é bonito, é romântico Josué dizendo isso, mas quando eu olho para a estrutura de um Josué dizendo isso, lá no capítulo de número 24, eu lembro do Josué lá do capítulo de número 1, do versículo 8, do versículo 7, do versículo 8. Abra lá comigo, Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 7 e versículo 8 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Então a gente precisa entender, queridos, Deus vai exigir algo de nós para que as coisas aconteçam. Então, deixa eu trazer mais uma vez esse dilema aqui. Não adianta.com.br. Você querer fazer tudo errado lá fora e chegar aqui, tentar pegar uma carona na unção do pastor, da pastora, de quem paga preço. Esse é o problema dos dias de hoje. A gente quer pegar carona na unção do outro, irmão. A gente quer tomar uma chupeta porque fez tudo errado, a bateria descarregou e a gente chega aqui todo quebrado. Chega disso, irmão. Entendeu o conceito que Josué guardou no seu coração? Medita de dia e de noite. Guarda no teu coração, querido. Porque o problema é que a gente faz tudo errado.
A gente faz tudo do jeito que a gente quer. E aí quando a nossa família está em ruínas, sabe o que a gente faz? Por falta de conhecimento, de instrução e de sabedoria, a gente começa a caçar campanha por aí, igual desesperado, que Deus vai restaurar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E a gente começa a correr atrás daquilo que Deus já determinou que é nosso. Esse é o grande problema. A gente corre atrás daquilo que Deus já determinou que é nosso. Então esse é o tempo, querido, da gente começar a agir com mais sabedoria acerca daquilo que Deus prometeu, sabe? Se Deus prometeu algo para a sua família e para a sua casa, procure entender qual é a direção que Ele tem para que você siga. E não seja levado por vento de doutrinas. Existe algo crucial em que eu e você precisamos guardar no nosso coração para que as coisas aconteçam. É o temor ao Senhor. Guardarmos os princípios que estão estabelecidos por Ele, para que as coisas aconteçam. Vamos usar mais um exemplo bíblico? Abre aí sua Bíblia comigo, Salmo 128. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que... Vamos lá, está fraco de novo. Bem-aventurado aquele que... e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos, e a paz sobre Israel. Essa é a chave, querido. Essa é a chave. Não precisa a gente ficar correndo de um canto para o outro. A gente só precisa, sabe, pegar isso aqui, ó. É porque hoje eu esqueci a mais nova e eu vim com a mais velhinha, e a mais velhinha já está precisando passar por uma reforma. É a gente pegar isso aqui, queridos, e tirarmos da prateleira, e pararmos de usar ela apenas no domingo. E pararmos de usar apenas quando há uma necessidade. E deixarmos de sermos, de fato, desculpa o termo, querido, preguiçosos. 2021 está aí, cara. Esse é o tempo onde a gente precisa parar, sabe? Deus não nos chamou para sermos pessoas comuns. Deus, Ele te chamou para ter uma família bem-sucedida, abençoada. E isso Ele já liberou, querido. Já é seu. Não precisa você ficar indo igual desesperado por campanha. Você precisa, ó, antes, medita nele de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido. Aí eu olho para Josué no capítulo 24, falando com toda certeza e propriedade. Ó, se vocês quiserem, vocês adorem os deuses que vocês quiserem. Porém, como eu fiz tudo certo, como eu fiz tudo de acordo com a vontade de Deus, eu tenho certeza e a convicção, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque quando a gente estrutura a nossa família dessa forma, querido, a gente não vai viver preocupado e desesperado com aquilo que a sociedade está fazendo. O problema é que a gente não estrutura a nossa casa, a nossa família, e debaixo de princípios onde a palavra estabelece, querido. E aí a gente começa a ver um monte de jovens se perdendo, os nossos adolescentes fazendo um monte de coisa errada, e aí a gente para e se pergunta, cadê a promessa que Deus fez? Esse é o problema todo. Essa é a verdade a qual nós temos nos esquecido nos dias de hoje. Então, a gente precisa sair daqui hoje com o nosso coração ainda mais intensificado acerca daquilo que Deus quer fazer na nossa casa e na nossa família. Chega do tempo onde a gente fica demonizando as coisas, queridos, sendo que a culpa é nossa. A Bíblia vai nos instruir, vai nos dar instrução
para que nós tenhamos uma família bem-sucedida e abençoada. E é isso que Deus quer fazer. Vamos voltar lá para o texto que a gente leu no início. Olha o que a Bíblia vai dizer, porque hoje a gente olha e analisa de uma forma comum, mas naquela época, querido, Cornélio era um gentil, Cornélio não era judeu, e a Bíblia especifica, fala que ele era o chefe de uma guarda italiana. Mas vamos ver de novo aí, para a gente concluir. Já estou terminando. Vamos lá. Atos, capítulo de número 10, versículo de número 1. Diz assim: morava em Cesareia um homem chamado de nome Cornélio, da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Uma primeira chave que eu vejo na família de Cornélio: aquela família se comunicava com o céu, querido. Porque nos dias de hoje parece que a gente perdeu o conceito e o entendimento daquilo que a oração beneficia a nossa vida. Sabe, eu não vou me resguardar em falar, queridos. É uma vergonha quando a gente chega aqui no domingo pela manhã e a gente vê 5, 6 pessoas orando. Aí depois a gente quer vir, levantar a mão e falar: Senhor, que venha o teu reino, faça a tua vontade. Pô, gente, vamos parar de mentir um pouquinho, vamos. Porque quem quer ver o reino de Deus se manifestando, se comunica com o reino de Deus. Quem quer ver o reino de Deus se manifestando, sabe, busca o reino de Deus. Quem quer ver o reino de Deus se movimentando nos ambientes onde ele está, busca o reino de Deus. E vamos ser sinceros, se a gente não está disposto a vir para cá orar de manhã, a gente está orando em casa. A família de Cornélio guardava esse princípio, e as suas ações marcaram a memória de Deus, porque é isso que Cornélio, esse era o princípio que Cornélio guardava para sua casa. Era isso que a família, porque quando a Bíblia vai mencionar, não é apenas Cornélio que fazia, mas era ele e toda a sua casa, ele e toda a sua família. E aí Deus olha para o coração daquele cara e fala assim: eu preciso te dar algo mais especial do que tudo aquilo que você já tem, Cornélio. O anjo aparece para ele na visão, manda ele lá chamar Pedro, e pensa num cara. Às vezes eu olho para Cornélio como um líder de célula, e nesse dia, sabe o que Cornélio fez? A festa do amigo. Porque quando ele manda os camaradas ir lá chamar Pedro, já fica todo mundo na expectativa do que vai acontecer. Opa, vai vir um Pedro, discípulo de Jesus. Opa, imagina as crianças, o pessoal dentro de casa. Opa, mandou chamar o Pedro, discípulo de Jesus, aquele que viveu um movimento extraordinário com a igreja lá em Jerusalém. Então vamos ver o que vai acontecer. Cornélio poderia preparar a sua casa, sabe, preparar o lanche lá, porque o lanche é sempre bom, mas não. Cornélio faz, sabe o que? Chama os seus parentes, chama os seus amigos, chama as pessoas mais próximas. E quando Pedro chega lá, querido, acontece algo fenomenal. Nós precisamos guardar o temor de Deus no nosso coração. As nossas ações precisam ser ações que chamam a atenção de Deus, porque falamos que queremos mais de Deus, mas as nossas ações não têm acessado a eternidade para que Deus derrame mais dele sobre a nossa vida. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 44, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eu fico imaginando algo fenomenal acontecendo. Aquilo que a gente estava clamando aqui no início para que acontecesse, querido, não aconteceu num ambiente cheio assim, aconteceu numa casa. Esse é o segredo, querido, para as nossas células serem mais avivadas, para as nossas casas serem mais avivadas. E o texto vai nos dizer que as pessoas sabiam quem Cornélio era. E olha o que o versículo de número 22, para a gente concluir.
vai mostrar para a gente. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te, para ele lhe ouvir em sua casa. Essas eram as informações que as pessoas falavam sobre Cornélio. Homem temente, que fazia a vontade de Deus. Só que a partir de agora, querido, as informações sobre quem Cornélio era viria com algo acrescentado a mais. Então, analise comigo. O centurião Cornélio, homem de Deus, homem reto, temente a Deus e tendo bom testemunho de toda a nação judaica e cheio do Espírito Santo. Foi isso que passou a acontecer na casa de Cornélio. E é essa verdade, querido, que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família, querido. É essa verdade que Deus quer trazer para o nosso coração. 2021 é o ano da igreja orar mais. Nós perdemos a percepção daquilo que um homem, uma mulher, um jovem de joelho pode decretar sobre a terra, querido, diante da presença de Deus. E é por isso que muitas casas estão do jeito que estão. É por isso que muitas famílias estão do jeito que estão. Mas Deus está nos chamando a corrigir tudo aquilo que fizemos de errado e trazer de volta a adoração, o temor, a busca não só pela presença, mas para que o reino de Deus se manifeste aqui na terra. E vai ser aqui no ambiente de adoração, nas ruas, na nossa casa, no meio da nossa parentela. É isso que Deus tem para mim e para você, querido. Nós temos que nos apropriar daquilo que Deus já prometeu e agirmos da forma que Deus quer, para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, querido. Chega de um tempo onde a nossa vida é uma vida mais ou menos. Chega do tempo onde a gente está acostumado a pegar carona na unção dos outros. A igreja já matou muito pastor, querido. A igreja já matou muito pastor, porque de madrugada aparecia alguém endemoniado dentro das casas e tinha que ligar para o pastor vir. E era só a gente colocar o nosso mãozão abençoado e decretar no nome de Jesus. Só que a gente perdeu isso. Mas Deus quer trazer de volta. Deus vai trazer de volta para a minha e para a sua casa. Amém? Vamos guardar isso no nosso coração, para que a vontade de Deus seja estabelecida e o reino de Deus se manifeste com sucesso aqui na terra nesse tempo. Você pode aplaudir ao Senhor?